As coisas estão uma loucura. Depois do meu último relato na semana passada, eu comecei a viver realmente a entrada do caos na vida. Porque essa é a regra de quem quer mudar as coisas, não é? O caos vai invadir sua vida para que a mudança aconteça. Eu acredito nisso. Como vocês podem ver, dentro do meu caos está aqui a minha blusa, mas tudo bem. Literalmente depois de gravar meu último vídeo, eu tive que lidar com o fato de que eu tinha uma apresentação para ir. E eu queria assistir essa apresentação. Eu fui, mesmo estando com meu pé doendo por um motivo que eu não sei qual que é. Pois muito que bem. Eu fui, eu aproveitei a apresentação e tudo mais. E aí eu cheguei em casa de madrugada com uma dor. Uma dor que eu tinha certeza, porque eu tinha comido coisas assim. Eu pensei, essa dor aqui no cantinho da barriga, ela com certeza são gases que vão passar com certeza. Não passou. E não passou por mais de 1 hora e meia. E daí eu comecei a ficar preocupado, eu e falei, acho que eu vou ter que ir no médico. E eu fui no médico. 3 horas da manhã eu estava no médico. E daquele momento, talvez por conta do balançar do Uber, e mais na frente você vai entender o porquê que o balançar do Uber faz diferença, eu cheguei lá com muito mais dor. Eu cheguei no médico com uma dor que não me permitia ficar assim, igual eu estou na cadeira. Eu era obrigado a me curvar e eventualmente me curvar sentado na cadeira não era o suficiente. Eu tinha que me curvar no chão de tanta dor. Foi uma experiência. Eu fui muito mal atendido, inclusive nesse dia. E aí eu fico pensando sobre a vida no SUS e atender pessoas desse ao inferno. Porque tratar uma pessoa do jeito que eu fui tratado é desumano, é ridículo. Mas a vida tem dessas. Depois disso, eu fiquei tipo o dia inteiro naquele lugar. Eu fiquei o dia inteiro no médico. E tipo assim, eu recebi remédio na veia pela primeira vez e não resolveu. Eu tive que pedir de novo. E eles me deram um ótimo remédio. E cara, é uma loucura tudo que acontece dentro do sistema público. Tipo assim, é um pessoal que chega lá e briga com as enfermeiras e tá brigando porque tá com fome e quer comida. E elas ficam bravas porque a pessoa tá pedindo comida e você fica tipo, cara, a comida é extremamente racionada, sabe? Tipo, teve um momento em que eu pedi um café porque eu não tinha comido nada. E aí a minha resposta foi tipo assim, olha, eu vou ter que ver se tem como dar pra você. E, tipo, é muito louco pensar que um lugar que recebe pessoas não tem comida pra elas. Tipo, não tem comida pra todo mundo lá. Não tem comida pra todo mundo nesse lugar, sabe? Mesmo a gente podendo alimentar a gente, é uma loucura. E eu fui vendo toda essa situação, eu fiquei tipo assim, gente, a vida ela é um caos. E tudo isso porque eu quero mudar de casa? Não sei. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que toda vez que você decide que alguma coisa tem que mudar ou acontecer, é um convite para o caos. Então eu não acredito que essas coisas sejam por acaso, nem coincidências. Muito que bem. Eu fui atendido posteriormente por ótimos médicos. Eu identifiquei quem era o bom médico e eu fiquei reportando para ele toda vez que eu estava sentindo e ele falava para a médica que era responsável, um querido. E aí no final do dia eu fui para casa. Nesse dia tinha a formatura do meu amigo, que eu estava convencido de que eu ia ir, porque se eu perdi todo o meu sábado, que era para arrumar minha casa, e eu não pude fazer nada de produtivo, eu ia aproveitar a diversão do meu dia. Eu cheguei em casa às 5, eu dormi às 6 e eu acordei às 4 da manhã do outro dia. O dia era 10 de agosto. O dia 10 de agosto era meu último dia na casa que eu tinha alugado. Eu não tinha arrumado nada para ir embora porque eu estava doente. E aí o meu domingo começou com música clássica que teve na praça do lado da casa. Eu falei, eu vou assistir música. Eu fui torturado, eu fui humilhado, eu fui ignorado. Eu vou escutar música clássica na praça como um ser humano que merece alguma coisa boa. Eu tava com a calça que eu passei o dia no médico e eu usei ela de novo porque eu não tinha nada mais limpo. E não tinha como eu lavar a roupa naquele momento. Desespero. E aí eu fui pra praça, eu escutei a música, daí eu fui pra minha casa e comecei a organizar as coisas para eu poder ir embora. Foi chegando o final do dia, eu não tinha
como sair de lá. Tipo assim, além de nem tudo estar arrumado ainda, não tinha empacotado tudo, tinha muita coisa que eu ia ter que levar em mais de uma viagem se eu fosse de carro. E eu comecei a ficar desespero. Então, eu dormi lá. E no dia 11, que era o dia limite para eu entregar a chave, eu passei arrumando o resto do meu quarto. Eu fiquei me perguntando o que eu ia fazer para me mudar e eu lembrei de um amigo que tem muita boa vontade, que eu liguei para ele e perguntei: posso fazer a mudança com você? O homem fez a minha mudança. Só teve um detalhe: ele me buscou em casa umas 6h30 e o plano era eu pegar tudo que era meu e colocar no carro às 6h30 e a gente ia ir para um outro lugar. A gente foi às 6h30 para outro lugar e eu deixei todas as minhas coisas lá. Tipo, eu peguei uma coisinha ou outra só. E aí a gente foi buscar as minhas coisas, tipo, 11 da noite. E a gente foi terminar, tipo, 1 da manhã. E no final, tipo, que a gente terminou tudo de desembarcar minhas coisas, eu virei e falei: aonde que eu vou dormir hoje? E aí, porque eu achei que eu ia ir pra casa dele. E ele ficou tipo: você não consegue voltar pra sua casa? Eu consigo, você vai me levar lá? E pra mim era muito longe. E ele disse: eu te levo numa boa. E eu fiquei... E, bem, dentre as muitas surpresas que eu tive nesses dias, a boa vontade desse homem para me dirigir para os lugares, ele definitivamente foi muito maneiro nesse sentido. E, no fim das contas, ele me levou em casa, na casa que eu tinha que entregar a chave nesse dia. Eu dormi, eu acordei no outro dia, e aí eu terminei de esvaziar as coisas e desci e fui embora. E aí foi assustador, porque nesse momento era tipo assim: agora eu não tenho casa. Essa é a minha sensação, inclusive. Mas ontem, que foi o dia 12, foi mais assustador, porque eu saí com as minhas coisas, marquei de encontrar com ele em um lugar e eu não fazia ideia do que ia fazer. Eu marquei de encontrar com ele no parque municipal da cidade. E nesse parque tem muita coisa acontecendo e tudo mais. E eu fiquei lá. E nesse parque tem muitos mendigos. Tem muitas pessoas em situação de rua, né? E em alguns momentos, eu sei que é errado talvez eu tentar me comparar com essas pessoas, porque eu tinha algum dinheiro, sabe? Eu tinha dinheiro para pagar meu almoço, eu teria dinheiro para pagar um lugar para ficar, se fosse o caso. Eu não ia, mas eu fui no parque, eu deixei minhas coisas lá, eu fui buscar, eu fui no shopping comprar um cinto e tal, então eu não estava tão solto no mundo quanto possa parecer, mas eu meio que tava. E aí foi estranho, porque eu tinha muitas coisas para fazer e uma questão sobre o que eu consigo resolver da minha vida aqui. Então, eu fiquei no parque basicamente o dia inteiro. Eu tinha uma reunião para participar, meu celular estava em 4% quando começou a reunião. Eu não durei na reunião mais de 10 minutos, meu celular desligou. Eu fui na loja comprar o que eu tinha que comprar, porque minha cabeça estava estressada por conta da calça ficar caindo. Eu emagreci nos últimos meses, então minhas roupas agora caem, o que é muito legal, mas não é maneiro na hora de você ficar estressado. E eu passei o dia me sentindo uma pessoa em situação de rua, o que foi péssimo, foi péssimo. É uma sensação de que, tipo assim, você não tem lugar para ir. E essa sensação me bateu algumas vezes. Eu tomei café da manhã e almocei no parque. Eu fiquei lá até provavelmente umas 3 da tarde. E a sensação de ficar lá nesse tempo todo foi muito estranho, porque em alguns momentos vinha aquela sensação assim: eu vou embora agora. Eu não tinha para onde ir embora aqui no momento. Então, definitivamente, de todas as peripécias que eu fiz desde que eu saí de casa, foi uma das mais desconfortáveis, eu acho, que foi: eu quero sair daqui, eu não posso sair daqui. E dali eu fui para a casa da minha mãe, que era um lugar que eu já estava planejando. Eu tinha organizado com ela de eu pagar uma quantidade pelos dias que eu for ficar na casa dela, mas foi muito estranho até chegar a hora que eu pudesse ir para a casa da minha mãe. Eu não tenho a chave da casa dela, eu não tenho acesso à casa dela sim, então tinha que ter alguém em casa. Era 2 horas da tarde, não tinha como vir para a casa dela.
Então eu fiquei no parque, foi estranho. Vou falar que foi estranho porque era o mínimo. A menor palavra que eu posso falar é estranho. A sensação de não ter uma certa liberdade. E nisso eu ainda estava trabalhando lá, sabe? Eu estava com o meu computador e fazendo as coisas que eu podia fazer e tudo mais. Não estava desolado, mas também não estava fácil. E aí, ontem eu vim para casa da minha mãe, eu tomei um banho, e existe um valor muito grande, um valor psicológico em tomar banho, que eu acho que é o tipo de coisa que a gente aprende a ignorar quando a gente tem uma vida fácil. E uma vida fácil é uma vida com teto e comida na mesa. Isso é uma vida fácil. Quando eu tomei banho e eu botei uma roupa confortável, eu fiquei tipo, caraca, quem tá na rua não tá assim, sabe? E eu fiquei lembrando de quando eu tava no hospital, nos dias anteriores, porque tinha uma pessoa lá que claramente era uma pessoa em situação de rua, sabe? Pelo estado que ela estava. E por estar lá, ela não estava tomando banho. Tipo, tem chuveiros lá, mas ela não estava tomando banho. E é muito louco pensar nisso. Tipo assim, o desconforto, o estresse, a coisa batendo assim na sua cabeça e você não podendo fazer o que você quer, é muito louco. E eu fiquei vendo isso, né? Eu fiquei vendo o profissional que me atendia muito mal, porque eu estava com dor, então não conseguia me comunicar direito, eu não estava bem. E eu poderia até jogar a bomba para os profissionais. Olha como os profissionais são ruins, não sei o quê. Mas não é só isso, porque essa pessoa deve ter que lidar com gente difícil o tempo todo. Justifica o comportamento? Não. Mas explica. Faz sentido? Então, é algo que tá me pegando nesses dias. É assim que as coisas estão. Agora, eu tô na casa da minha mãe, um pouco mais confortável. De todos os desconfortos que eu poderia estar, esse é um dos menores. Porque, apesar de amar minha mãe, também não é um paraíso. A busca pela próxima casa segue, porque eu já tinha praticamente fechado uma casa e deu tudo errado, então eu não vou me mudar para ela. Amanhã eu tenho 4 visitas de casa. E é isso. Eu vou atualizando na próxima semana, mas a vida é uma loucura e eu adoraria ter uma explicação boa do porquê que as pessoas sofrem tanto, sabe? Porque definitivamente o maior aprendizado dessa semana foi que bom que eu saí de casa para poder fazer minha vida caminhar, mas que loucura pensar em todas as dificuldades que eu tô passando porque eu escolhi passar. Não deliberadamente, eu quero estar nessa situação ruim. Se eu tivesse mais dinheiro, eu não estaria. Mas a vida que eu estou levando, as escolhas que eu estou fazendo me levaram àquela situação. E eu fico feliz de poder analisar, observar a coisa e analisar de uma forma do tipo, olha que loucura. Eu entendo o morador de rua que briga com o profissional da saúde, completamente. Porque você vai lá e você é muito maltratado. E ao mesmo tempo, você vê o lado oposto. Cara, você entende como que é difícil para um profissional receber tanta gente com demandas tão absurdas. Atender alguém com dor já deve ser difícil. Geralmente eu sou uma pessoa fácil, eu me comunico bem, eu falo as coisas, eu não tenho dificuldades assim. Mas eu estava com tanta dor que eu não me comunicava bem. E ao invés de ter um atendimento mais humanizado, eu não tive. Provavelmente porque essa pessoa deve estar exausta de tantos atendimentos difíceis que ela tem que ter. E bem, se eu tivesse chegado lá sem banho há um tempo, com vários problemas e várias situações na minha vida, com certeza eu seria um paciente muito mais difícil. Então, acho que no fim das contas é um monte de dificuldade que as pessoas têm que lidar. E eu acho engraçado como eu consegui ver todos os lados. E quero defender também os bons profissionais que, apesar disso, atendem bem. Quem cuidou de mim depois desse primeiro profissional, dos primeiros, acho que o turno da manhã, na verdade, foi quem cuidou bem de mim. Então, talvez seja o problema do noturno, vai saber. Mas os profissionais do turno da manhã realmente me trataram muito bem e as coisas funcionaram muito melhor.
Então, talvez o segredo seja esse. Não sei. Onde eu apareço como explicação sociológica totalmente complexa.